Olá, sejam bem-vindos! Sabe, quando a gente constrói aplicações com modelos de linguagem, os famosos LLMs, a gente não está só criando um software novo. Na verdade, a gente está abrindo uma superfície de ataque completamente nova e, convenhamos, bem pouco intuitiva. A gente acha que está só processando dados, mas na real, estamos abrindo a porta para que esses mesmos dados reescrevam as nossas próprias regras do jogo. Então, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Um simples documento, um e-mail ou até uma página da web, será que eles podem, de alguma forma, reprogramar uma aplicação de IA? E a resposta, que pode ser surpreendente, é sim, pode. E isso acontece porque a linha que separa o que é um dado do que é uma instrução ficou perigosamente confusa. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar esse fenômeno. Vamos começar entendendo essa nova superfície de ataque, depois vamos dissecar a anatomia de uma injeção de prompt, explorar os riscos reais e, claro, desmistificar aquela ideia de que um prompt forte resolve tudo. E para fechar, vamos construir um modelo mental de defesa e entender por que a arquitetura é, no fim das contas, a verdadeira resposta. Ok, vamos mergulhar nisso. Por que isso é um problema fundamentalmente novo? Bom, a raiz de tudo está no jeito como os LLMs interpretam as instruções. E olha, é um jeito muito diferente do software tradicional. Agora, o que é realmente interessante aqui é esse contraste. Pensa no software tradicional. Tudo é bem definido, com regras explícitas, um fluxo previsível. Código é código, dado é dado. A separação é total. Já num sistema com LLM, a coisa muda de figura. Ele lida com um texto que é super ambíguo e as regras são inferidas, adivinhadas a partir do contexto. É aí que a distinção entre uma instrução para seguir e um dado para processar simplesmente se desfaz. Um PDF, que para um sistema clássico é só um anexo, para um sistema com LLM pode virar um comando. Vamos então para a anatomia do ataque. O que acontece exatamente quando um simples dado, algo que o sistema deveria só ler, se transforma numa instrução que ele passa a obedecer cegamente? A definição é basicamente esta. Prompt injection é quando um conteúdo que vem de fora, um conteúdo não confiável, interfere de propósito nas instruções que deveriam controlar o modelo. Pensa nisso como se o invasor estivesse sussurrando comandos no ouvido do seu sistema, só que através de um documento que parecia totalmente inofensivo. E isso aqui ilustra perfeitamente o conflito. O usuário faz um pedido legítimo. Resuma esse documento para mim. Simples. Mas, escondido lá dentro do texto do documento, tem outra instrução. Esquece tudo o que te disseram antes e faz outra coisa. O grande problema é que para o LLM, essas duas coisas chegam juntas, no mesmo pacote, competindo pela atenção dele. E o perigo não vem só de um usuário mal intencionado no chat, não. O risco de verdade, o risco sistêmico, vem de instruções escondidas em fontes que a aplicação usa automaticamente. Pense em documentos numa base de conhecimento, páginas da web que um agente consulta, e-mails que um assistente está resumindo, ou até mesmo dados que voltam de uma ferramenta que o próprio LLM acabou de usar. Isso nos leva, claro, ao impacto prático. A gente não está falando de um problema teórico de laboratório. Essa vulnerabilidade já está afetando as arquiteturas de IA que um monte de empresas está colocando no ar hoje. Se a gente olhar para os cenários mais comuns, dá para ver que os sistemas de RAG, aqueles que buscam informações em documentos, são os mais vulneráveis. Logo depois vem os agentes que usam ferramentas para executar ações no mundo real. Um copiloto corporativo que usa RAG, por exemplo, pode ser totalmente enganado por um único documento malicioso que alguém colocou lá no meio dos outros. E as consequências? Elas vão muito além de uma resposta meio esquisita. A gente está falando de corromper a integridade da informação, de violar políticas de segurança, de expor dados sensíveis e, talvez o mais perigoso, autorizar ações que não deveriam acontecer através de ferramentas. No fim do dia, o que está em jogo é a confiança que as pessoas depositam no sistema. Muita gente, muitos times, acreditam que a solução é fácil. É só escrever um prompt de sistema mais robusto, mais detalhado, mais forte. Só que essa ideia é perigosa. É um verdadeiro mito que a gente precisa desconstruir. Olha só esse exemplo clássico de um prompt defensivo. Parece uma boa ideia, né? A gente simplesmente pede para o modelo se comportar direitinho. O problema é que isso é só um pedido. Não é uma barreira, não é uma garantia. O modelo ainda precisa interpretar essa frase no meio de um mar de outros textos que podem estar dizendo exatamente o contrário. Então, o pulo do gato é essa mudança de mentalidade. A abordagem fraca é reativa. É basicamente dizer: ô modelo, por favor, não obedeça a dados maliciosos, tá? É torcer para o melhor. A abordagem forte, por outro lado, é proativa. É projetar o sistema inteiro já assumindo que os dados são hostis e criar barreiras para limitar o que o modelo pode fazer.
Segurança não é algo que a gente pede, é algo que a gente constrói na arquitetura. Com esse mito desfeito, a gente pode finalmente avançar para a solução. O que a gente precisa é de um novo modelo mental, é uma mudança de foco, sair da engenharia de prompt e ir para a engenharia de segurança. E o princípio fundamental é simples, mas super poderoso, e vem direto da segurança da informação clássica. Trate todo e qualquer conteúdo externo como se fosse, por padrão, não confiável. É uma abordagem de confiança zero, só que aplicada aos dados que alimentam o LLM. Isso se traduz em 4 pilares de defesa. Primeiro, controlar o contexto, ou seja, isolar e rotular os dados não confiáveis. Segundo, proteger as ferramentas, aplicando sempre o princípio do menor privilégio possível. Terceiro, usar guardrails externos, que são regras de negócio aplicadas por código, fora do raciocínio do modelo. E por último, mas não menos importante, exigir a aprovação humana para qualquer ação mais crítica. Agora, vamos juntar todos esses princípios para ver como seria uma arquitetura segura na prática. É aqui que a teoria vira engenharia de verdade. Esse comparativo aqui diz tudo. Olha à esquerda, a arquitetura frágil. Tudo é misturado no mesmo prompt. O LLM tem poder demais e não tem nenhuma verificação externa. É um convite para o desastre. Agora, olha à direita, a arquitetura segura. Os dados são filtrados, o acesso a ferramentas é o mínimo necessário, um motor de políticas externo valida cada ação e um humano aprova o que for crítico. A segurança do LLM depende do sistema inteiro, não só do modelo em si. E para deixar isso bem prático, aqui está um checklist. São as perguntas que todo time deveria se fazer. A gente está tratando o conteúdo externo como não confiável? Estamos separando instrução e dado? O modelo tem o mínimo de privilégios que ele precisa e nada mais? As políticas de segurança existem fora do prompt? Existe supervisão humana para o que importa? E, finalmente, estamos testando o sistema contra ataques de verdade? E vamos fechar com essa ideia. Em sistemas de IA, conteúdo externo não é só contexto, ele pode ser um vetor de ataque. Para se defender, é preciso pensar em arquitetura, em controle e em governança. Por isso, a pergunta de verdade não é se o seu sistema vai encontrar conteúdo hostil. A pergunta é o que ele foi projetado para fazer quando isso, inevitavelmente, acontecer.